A respeito de um caso acontecido no município de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, de uma discriminação odiosa contra os trabalhadores que foram encontrados em trabalho escravo, que o vereador do município, lá de Caxias do Sul, se referiu como pessoas do Nordeste, baianos, que se portavam de forma irregular, ou seja, a vítima sendo tratada exatamente ao contrário do que deveria ser considerado. Eles foram levados para vinícolas do Rio Grande do Sul, a vinícola Salton e outras vinícolas, 200 baianos e nordestinos, e tratados exatamente como escravos. Eu quero fazer esse registro, que é um caso xenofóbico típico de quem quer fazer um apartheid no Brasil entre sulistas, nordestinos e outros brasileiros que são todos iguais. Nós, na Bahia, temos recebido todos os brasileiros de forma respeitosa, cordial. O meu estado, no oeste da Bahia, praticamente todo o setor do agronegócio, o próprio senador Jaime Campos sabe disso, tem gaúchos, catarinenses, paranaenses, cariocas, da cultura baiana, abraçar todos de forma igual, sem nenhuma discriminação. E, nesse caso, eu quero fazer esse registro para que não se repita mais. E o Rio Grande do Sul, os brasileiros são tão iguais como o da Bahia, do Ceará, do senador Girão, da Paraíba. É um fato negativo que eu espero que não se registre. Tantos casos já de discriminação racistas têm acontecido no Brasil e o nosso dever é repudiar essa ação. Eu quero agradecer a Vossa Excelência pela oportunidade de fazer solidariedade aos meus compatriotas baianos que foram tratados no trabalho escravo nesse município de Bento Gonçalves por um vereador do Rio Grande do Sul. O povo baiano é um povo, primeiro que é um povo muito feliz, alegre e recepciona todo mundo bem. Veja as festas agora no Carnaval, como todo o Brasil estava lá. Primeiro que o Brasil nasceu na Bahia. O Brasil começa pela Bahia. E tenho certeza absoluta que isso não é o pensamento do povo gaúcho. Não tenho dúvida nenhuma. Isso é um fato isolado. É um fato isolado que nós temos que repudiar, como tem fatos isolados em outros estados brasileiros. Mas toda a nossa solidariedade, primeiro, a essas pessoas que saíram dos seus estados e estão em todos os estados brasileiros tentando construir uma vida melhor, tentando trabalhar, tentando fazer o melhor. E isso, São Paulo acolheu, o Nordeste, o Rio de Janeiro acolheu, outros estados acolheram. O meu estado, os soldados da borracha foram os grandes heróis na década de 40, quando o Amazonas era o maior produtor de borracha, e feito por nordestinos. Por nordestinos. Da mesma forma, como os estados do Norte receberam gaúchos, catarinenses, mato-grossenses, mineiros, que foram para o Norte, e lá foram bem recebidos para tentar ganhar a vida, como o pai do nosso presidente, Rodrigo Pacheco, que foi para Rondônia e lá nasceu. O atual presidente, lógico, está em Minas, tem a história política em Minas, mas nasceu em Rondônia, no estado de Rondônia. Da mesma forma que o Jaime conhece bem, governou seu estado, sabe da importância que tem os nordestinos para o Brasil. E principalmente a Bahia, aonde é o berço do Brasil, da onde nasce o Brasil, da onde vem uma cultura excepcional, respeitada por todos nós. Mas esses fatos isolados, infelizmente, existem. Existe sim separatista, existe sim esse tipo de pensamento, infelizmente. E muito deles, hoje em dia, senador Otto, nos últimos anos, potencializados por quem presidia esse país. Fazendo uma divisão clara, com posicionamentos da mais alta autoridade brasileira em relação às brincadeiras com os nordestinos, com pessoas de cor. Isso foi potencializado, e quando você potencializa e uma pessoa vê a mais alta autoridade do país falando isso, é lógico que o pessoal também se sente com o direito de achar que pode fazer esse tipo de coisa. Nossa solidariedade total ao povo baiano, e tenha certeza o repúdio ao fato isolado de uma pessoa que mora lá no Rio Grande do Sul, que infelizmente se posiciona dessa forma. Tenho certeza que o povo gaúcho, que tem negros, tem nordestinos, tem nortistas morando lá, que ajudaram a fazer aquele estado que é o Rio Grande do Sul hoje. Vou além. Sabemos, inclusive, porque eu participo da Comissão de Imigrantes e Refugiados, que muitos imigrantes e refugiados aqui no Brasil estão sendo explorados numa situação análoga ao trabalho escravo. Importante o destaque dessa nota que eu recebi dos fiscais. Ele disse o seguinte: Paim, pode dizer na tribuna que de cada 10 trabalhadores resgatados sob o regime de escravidão, 9 são trabalhadores terceirizados, de empresas terceirizadas. Olha, nós tivemos problemas aqui no Congresso, vocês têm uma ideia disso? Eu falo porque eu cuidei disso. Tivemos um período no Congresso em que os trabalhadores
não tinha o vale-refeição, não é? Eu pago, a empresa não pagava, não é que o Senado não pagava. O Senado pagava, e elas não pagavam nem o vale-refeição, nem o vale-transporte. Fechava as portas, ia embora do Congresso e não pagava a indenização dos trabalhadores. Felizmente, o Senado se movimentou, aí, na hora de fazer o pagamento da empresa, eles resgataram o dinheiro dos trabalhadores e todos foram pagos. Mas para ver o nível de certas empresas terceirizadas. Não estou dizendo que são todas também, senão eu estaria dando um discurso inverso do que eu estou dizendo. Não estou generalizando, mas tem que haver a devida fiscalização. Terceirização da atividade. Agora eu quero apontar caminhos. A terceirização da atividade fim potencializa a exploração da mão de obra e precariza o trabalho da nossa gente. Aí nós entramos então no trabalho escravo. Como também é feito, infelizmente, por denúncia que está nos chegando já, no trabalho intermitente. Por que é o trabalho intermitente? Você fica em casa, o empregador, a hora que ele quer, te chama para trabalhar. Aí você vai lá e vai receber o quê? Vai receber as horas trabalhadas. Como é que fica fundo de garantia, férias, hora extra? Não tem, é humanamente impossível no trabalho intermitente você pagar todo o direito dos trabalhadores. Mas, infelizmente, está na lei o trabalho intermitente. Trabalho escravo, como denunciado agora, no Rio Grande, repito, não é só no Rio Grande que aconteceu esse fato. É uma chaga que está em todo o Brasil. Precisamos combatê-lo e punir os responsáveis. Presidente, eu vou ir para os finalmente, mas tenho que dizer isso. Nós sabíamos que tínhamos uma bomba que ia explodir mais hoje, mais amanhã. Em 2015, presidente, eu fui a todos os estados da federação, todos, na Assembleia Legislativa, para debater o quê? Com a sociedade. Terceirização. Baseado no PLC 30, que liberava a terceirização nas atividades fim das empresas. Eu dizia, seria o caos, abriria a porta para o trabalho escravo. Infelizmente, aconteceu. A nossa geração que está aqui não tem culpa disso, não. Sabe como é que essa lei foi aprovada? A Câmara aprovou lá um projeto que liberava terceirização para Deus e o mundo. Deus não, né? Para o diabo e o mundo, então. E com essa terceirização dessa forma, não tinha mais da atividade fim. Eu peguei para relatar por indicação dessa casa. Mudei, atividade fim não pode ser terceirizada. Aprovamos aqui, aprovamos. O que aconteceu? Houve recurso, é legítimo recurso, foi para a CCJ, está na CCJ. Mas o que a Câmara faz? A Câmara ressuscita um projeto de muito tempo atrás, aprova e mandou para a sanção. Aí foi aprovado. O Senado estava na linha correta, fazendo um bom debate. Bom, houve um apelo, um recurso para voltar para a comissão, voltou e nós ia continuar a debater lá até aprovar uma lei decente. Porque essa, do PL 30, é uma lei indecente. Ela permite a terceirização de toda forma. Então, calcula, tu tem uma empresa, se tu puder terceirizar tudo, não tem que pagar nada, faz um ajuste lá com aquele empregador, mas ele vai botar todos os trabalhadores da empresa dele. E a fiscalização não chega lá, porque nós não temos gente suficiente. Está faltando no Brasil hoje, para combater o trabalho escravo, e todo o que é feito de forma irregular, milhares de fiscais. Isso segundo os próprios fiscais. Mas, senhor presidente, eu vou avançando, porque muito que está escrito aqui eu já comentei diretamente aqui. Lembro só, e não é para fazer campanha para o presidente Lula, lembro que em 2004, o presidente Lula, no seu primeiro mandato, mandou um documento para a Câmara pedindo para os parlamentares não votarem esse famigerado projeto PL 4302, que aqui eu já citei, já comentei. Desrespeitaram o pedido e aprovaram. É importante sublinhar que relatei o PLS 432 de 2013, que regulamenta a emenda constitucional 81. E ali também eu fui duro no sentido de combater o trabalho escravo. Eu sempre digo, senhor presidente, aqui eu vou terminar, que qualquer processo de regulamentação da terceirização, especificamente da atividade fim, não pode transformar-se na legalização do trabalho escravo. Porque trabalho escravo, você não pode regulamentar, você tem que proibir. Tem que proibir. Enquanto empregadores obtêm lucros exagerados na terceirização, os trabalhadores escravizados sofrem perdas econômicas e sociais gigantescas. Eles se tornam prisioneiros de um processo vicioso, do qual não tem forças para sair, para fugir, para escapar. São condenados à eterna miséria, à ignorância e à marginalidade social. Portanto, uma das formas, não só de fazer crítica, mas de apresentar proposta, portanto, uma das formas de combater o trabalho escravo é, primeiramente, acabar com a terceirização na atividade fim. Veja, não estou dizendo que isso conta toda a terceirização, mas a atividade fim não pode. A atividade fim da empresa está provado que não pode, e aí facilita o trabalho escravo. Fazer forte investimento nos órgãos de fiscalização,
valorização dos profissionais, mais verba do orçamento da União, e a última parte, senhor presidente, as empresas precisam ter responsabilidade social. Aumentar a consciência da sociedade, que se façam campanhas nacionais e regionais, que as escolas tratem do assunto trabalho escravo. O Estatuto do Trabalho, do qual sou relator, trata deste assunto. Ali nós buscamos a solução. Por fim, presidente, como dizia Ulisses Guimarães, eu fui constituinte, e ele dizia, senadores e deputados, senhores parlamentares, votem, votem, ouçam a voz rouca das ruas, votem. Vida longa às políticas humanitárias. Que eu sonho um dia voltar a essa tribuna e poder dizer que no meu país, nosso querido Brasil, não existe trabalho escravo.